Olá, meus queridos, tudo bem? Saudade! Quantos anos fazemos uma live? Queridos, vamos falar sobre estar perdido sobre uma área da nossa vida, não encontrar sentido. Vamos falar sobre esse tema? Então, vamos chamando as pessoas. Meus lindos, já vou começando e aí quem entrar vai conversando comigo, eu vou falando com vocês, tá bom? Bom, estou muito contente de estar de novo fazendo live aqui com vocês. Todos nós passamos por processos em relação ao trabalho. Eu passei por bastante processo em relação ao trabalho e chegamos a uma fórmula boa, e uma fórmula boa de apresentação. Tudo bem com vocês? Vamos chamando. Tô até vendo se eu tô no IG certo. Então vamos lá, meus lindos. Como vocês estão? Me contem. Quero saber. Tudo bem? Olha, meus lindos, eu vou deixar essa live salva, sendo possível aí no Insta. Essa live é uma introdução ao tema que a gente vai fazer, que é a sessão coletiva, que eu vou dar via Zoom, agora sábado. Então, sábado, 9h30 da manhã, eu vou dar uma sessão coletiva com o bônus da aula sobre noética, né? Como encontrar o sentido da vida, por que a gente tem essa angústia de encontrar coisas que fazem sentido e como a gente resgata esse sentido. Porque, na verdade, ele nunca sumiu. Ele só não tá ali ativado, vamos dizer assim, porque, em geral, nós fazemos muitos esquemas, né? Muitos esquemas para esconder várias questões que a gente tem que enfrentar para a gente se desenvolver, né? Eu acredito que o grande objetivo do humano é sempre desenvolver. Então, isso a gente fica muitas vezes buscando, mas não sabe como. E tudo tá dentro da gente, como todo mundo fala, né? É bem clichê falar esse tipo de coisa, tudo tá dentro da gente, mas é verdade que a gente precisa investigar um pouco mais o que está acontecendo e principalmente limpando questões antigas, padrões geracionais, padrões transgeracionais, pedidos inconscientes familiares que estão no nosso inconsciente, né? Que a gente pode falar aí de superego, né? Que são vozes que não são nossas, mas também estão em nós, de demandas de outras pessoas, de incisões de outras pessoas, de expectativas de outras pessoas, que a gente vai se desconectando, a gente vai se distanciando desse self verdadeiro. Então, vamos falar sobre isso hoje. Bom, então, como eu falei, a gente vai dar uma aula específica no dia 28. Se você quiser e tiver curiosidade de saber como é uma sessão, o que acontece numa sessão energética, né? Ver o quanto ela é poderosa, como ela trabalha o emocional da gente, como ela é capaz de mudar nossa energia, nossas crenças, nossos valores. Tudo isso a gente vai se conectando quando a gente faz uma sessão de energética. A sessão energética não necessariamente ela é uma limpeza, só muita gente acredita, é só um alinhamento de chakras. Na verdade, é muito mais profundo que isso, porque na sessão energética a gente tem a capacidade de olhar enegramas que ficaram no nosso corpo e que a gente não tem acesso, né? O corpo é o grande inconsciente, então esse é o poder da terapia energética. E com a terapia energética, quando a gente acessa, é muito fácil trocar, é muito fácil fazer a troca, né? Desse enegrama positivo, dessa crença, dessa dor emocional negativa, para um programa muito mais válido, muito mais valoroso pra gente, que nos conecte mesmo com essa essência que eu tenho falado tanto aí pra vocês, tá bom? Vai ficar gravado? Gente, né? Se o Instagram deixar, fica. Se o Instagram não deixar, não fica. É assim. Mas vou fazer o possível pra deixar. A sessão não, tá? A sessão não fica gravada, tá bom? Então é só pra quem tá lá ao vivo. Então, meus lindos, quem tem essa sensação de estar perdido,
geralmente são pessoas que elas não estão tão necessariamente no campo racional, prático, pragmático, né? Tem pessoas que vão se conectar com a vida de uma forma, vão ter uma relação com a vida, vão ter um ganho de consciência com a vida ali, simplesmente mais racional, mais prático, conectado com algum objetivo importante para ela. Não, a gente não pode dizer que não seja importante, mas em geral, quem procura um sentido, quem está perdido, quem quer em alguma área buscar assim a felicidade, novos padrões, trazer essa sensação assim de preenchimento, são pessoas que têm uma questão emocional ali já, o emocional ali já faz parte desse know-how, desse funcionamento dessa pessoa. Então, em geral, quem busca sentido, essa pessoa tá ali conectada com esse lado emocional, esse lado não tão cartesiano da coisa, né? Vocês sabem que o meu trabalho ele não é cartesiano, né? Muito pelo contrário, eu sempre falo isso, e então a gente se conecta com outros valores, outras crenças, outros poderes, né? Que na verdade não são muito bem divulgados, como eu falo, né? A gente precisa falar disso. Então, em geral, as pessoas que se conectam com essa questão do sentido da vida, que procuram esse sentido da vida, elas têm sempre algo assim que toca, sabe? Então eu vou falar um pouco sobre esse algo que toca. Então, diante assim da vida, dos acontecimentos, das coisas, são pessoas que ficam mexidas com alguma coisa, elas intuem alguma coisa, elas não se satisfazem com muitas coisas, elas questionam algo, tem um questionamento, tem uma questão ali. Então, essa pessoa, essa pessoa quer alguma coisa, ela precisa trabalhar, e isso está ligado diretamente à cura dela. Então, são pontos e faíscas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, do nosso caminhar. A gente vai tendo pontos e faíscas que às vezes deixa a gente mal, mas ao mesmo tempo é o que conecta, né? Então, eu falo sempre que o coração parte essas coisas, né? Então, se vocês pensarem uma pessoa que vocês gostam muito, um lugar que vocês gostam muito, né? Um tipo de apreciação, ou uma reza, uma oração, uma leitura, algo que preencha vocês veem que esse campo daqui deixa de doer, né? Ele se abre, a gente expande esse chakra cardíaco, a gente vai acionando a paz, né? Quando a gente pensa assim num amor muito grande por uma pessoa, por um filho, por um animalzinho, por alguém que a gente tem muito carinho, essa parte aqui toda do nosso chakra cardíaco, ele dá uma expandida, ele dá uma relevância, assim, ele abre. E quando a gente automaticamente pensa numa coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente não tem vínculo, que a gente não vê valor, que a gente não vê coisas boas, esse chakra daqui da gente, ele se fecha. Se a gente anda todo dia com esse chakra fechado, né, ressentido, magoado, com pouca expectativa, a gente vai ficando mais sisudo. E depois, diante de uma situação que a gente quer resolver, a gente não consegue resolver essa situação. Porque a gente passa os dias, os meses, né, semanas, todas no racional, com aquele sentimento de pesar, fazendo várias coisas no nosso dia que a gente queria fazer diferente, sente pelo menos que tem que fazer diferente, e a gente se obriga a fazer daquele modo, então eu falo, né, quem tem família disfuncional, eu sempre falo, né, fica aquele WhatsApp, aquela resposta que você queria dar de um jeito, ou você não sabe como dar, mas incomoda. Tudo, gente, que vai contra o humano, ele incomoda. Inclusive não só no humano, né, nos animais também, sempre há esse incômodo.
E esse incômodo diário, vivenciado diário, ele vai formando pensamentos e ele vai formando crenças, que são percepções de parte da nossa vida que a gente acaba acreditando que é assim, né? Uma crença é algo que alguém falou ou a gente vivenciou e a gente mesmo deu uma interpretação sobre aquilo sendo geral. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava falando até ontem, né, que eu estava estudando a questão do trauma. E uma das coisas importantes que a gente tem que falar de trauma infantil é que ele é um trauma sempre relacional. Ou seja, o trauma infantil, ou seja, na infância, ele é um trauma do desenvolvimento psíquico. Ou seja, ele vai interferir no processo de desenvolvimento psíquico daquele ser. Então, ele vai interferir no desenvolvimento emocional. E implicitamente ele é relacional. Muitas vezes ele não é cognitivo. As pessoas podem ser muito inteligentes, né? E ter a questão relacional. Então, forma como a gente se relaciona. A gente se relaciona com a gente e a forma que a gente projeta e vê para as pessoas. Todo mundo que na terapia vai trabalhando o trauma, a pessoa vai melhorando suas relações, né? Ela vai deixando de fazer rotas de fuga para não ter relação, para não escutar o outro, para não entender o outro. E eu falo que esse é o campo do desenho original do ser humano que vai vindo o amor, né? Porque a partir do momento que você pode se descentralizar de você, você consegue acessar o coração do outro. Quem tá aqui? Karine, fofinha. Esse IGDZZB foi minha cliente, não foi? Eu esqueci o nome dela, acho que é a Dalit, não é a Dalit? Então, gente, obrigada. Vou até assinar aqui, ó. Obrigada pelo prestigiar. Então, minhas lindas, minhas lindas. Então, quando o nosso desenho original, ele é essa abertura. Então, viver o dia como se a gente tivesse trancado, ele é muito, muito negativo. E tem também pessoas que podem ter ao contrário, que é o que eu chamo do embotamento emocional, né? A pessoa não se conecta com nada, ela fica muito anestesiada por muito tempo. E essa anestesia, né, dá uma certa apatia. A pessoa fica ali naquela apatia muito tempo, então ela não sabe como chegar, como se relacionar. Valéria também tá aqui. Obrigada, gente. Então, a gente... uma das minhas missões, né, é divulgar esse desenho original e a gente poder voltar a esse desenho original e saber que o nosso psiquismo ele pode se reconstruir. Então, todas as questões na nossa vida, seja ela de saúde, relacionamento, falta de amizade, isolamento crônico, cognitivo, né? A pessoa às vezes que acha que não consegue gravar informações, não consegue ler. Uma pessoa que precisa, por exemplo, trabalhar a questão de ser muito empata. Uma pessoa que tem muita pena, tem muita culpa, é drenado. Tudo isso são esquemas muito inconscientes que a gente tem, que não necessariamente é a gente, né? A gente pode ser assim também, mas tem coisas que drenam a nossa energia e a gente não consegue avançar. Então, uma vida bloqueada, por exemplo, por um amor, uma vida que você não consegue, às vezes, solucionar uma questão para um filho, né? Você tá vendo a sua criança com alguma dificuldade, um bullying, uma apatia, você não consegue ajudar. Tudo isso vem dessa falta de retorno, desse desenvolvimento. Não sei se eu estou conseguindo ser muito, muito clara, mas estou fazendo aqui esse exercício aqui de conversar com vocês sobre essas coisas. Então, meus lindos, quando a gente está perdido, na verdade, a gente precisa se resgatar da gente mesmo, né? A gente precisa começar a olhar de pouquinho em pouquinho esses processos, essas questões que nos faltaram.
Eu tava até com uma cliente, ela falou assim, Bruna, como é que eu faço para seguir a intuição, né? Como é que eu faço para seguir a intuição? Muita gente pergunta isso. A gente não precisa seguir a intuição. Não, desculpa, peraí. Não é que a gente não consegue acessar a intuição. A gente não consegue seguir porque a gente foi treinado para olhar outras coisas ao invés de acreditar nessa voz, né? Então, quando eu dou uma supervisão aqui para um terapeuta, ele fala assim, mas eu tô sentindo isso. Eu falo, então, valida, né? Vamos por esse caminho, vamos começar por aqui, né? A gente vai começando a trilhar esse caminho de você poder se conectar um pouquinho, aí tem hora que o negócio bagunça um pouco, você sai, depois você volta. Então, é preciso isso. Então, o caminho da gente saber que a gente está perdido e ter a solução, ele é um caminho intuitivo também, mas ele é um caminho que a gente vai ter que, principalmente, desacreditar da historinha inconsciente que essa família contou para você e depois resgatar essa força do eu. Ou seja, que é a historinha inconsciente? A historinha inconsciente é o não verbal dentro do esquema familiar. Então, o seu pai e sua mãe tiveram um desejo desejante para você, ou mesmo sua família. Esse desejo desejante, ele muitas vezes é incrustado na gente, como a gente tendo que cumprir aquilo. Porque o eu dessa mãe, o eu dessa família ficou mais forte que o seu. Então, para desenvolver uma intuição e você saber o caminho que você tem que seguir para não se sentir perdido, essa voz vai ter que ficar um pouquinho para trás para poder vir essa voz do eu. E aí, dentro desse eu, você conseguir analisar a sua casa. Peraí, como é que tá a minha casa? A minha casa tá bagunçada, tá o quarto, tá só o armário, precisa de faxina, precisa... que a gente chama de esquemas disfuncionais do comportamento. São comportamentos que a gente adquiriu por defesa no ambiente e aí a gente ainda mantém esses esquemas. Eu vou falar dos esquemas quais são. Oi, Rosa, tudo bem? Obrigada, minha linda, pelo apoio. Vamos lá. Então, falei do primeiro. O que ajuda a gente a não ficar perdido na vida? Saber a historinha carochinha do esquema inconsciente familiar. Ou seja, qual é o desejo desejante que essa família quer para você. E se você está comprando essa ideia. Essa é a primeira coisa matadora. Identificar isso. Na terapia energética tem uma técnica que a gente chama, que se chama desfragmentação de alma com a mãe, desfragmentação de alma com o pai. Quando eu faço essa sessão, que eu falo, olha, vamos limpar o que tá do seu campo com a mãe, identificado com a mãe, vamos limpar essa pena da mãe, vamos limpar esse fálico desse pai que aí fez você ser uma mulher muito ativa, muito fálica, que resolutor, né? Vamos limpando isso para poder você ter um espaço de saber o que é seu, o que é do outro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Esse lugar que você tá, na família, que muitas vezes é o único repertório que você conhece, você fica rodando ali. E é muito comum a gente fazer o seguinte, gente, quando a gente tá nesse esquema do desejo desejante da família pra gente, a gente só olha pra trás. Então, a gente só olha pra dor, a gente só olha pro passado, a gente só olha pra falta de energia, a gente só olha pra não solução. E na hora que essa família pede alguma coisa, ou se sabota, ou se destrói, a gente olha pra eles. No sentido de, não é olhar no sentido de a gente fazer uma ajuda prática a uma pessoa que tá precisando, não é isso. É o olhar de drenar esse eu. A maioria das pessoas, gente, sendo bem sério, vivem na dependência absoluta e não sabe. Dependência absoluta é questão de teta, né? A mãe não deu a teta, fazendo uma analogia aqui, uma figuração, a mãe não deu a teta, nem sei se eu posso ficar falando isso no Instagram, porque acho que corta, né? A mãe não aleitou, não cuidou, e a gente fica
ali absorvendo, querendo que a mãe nos dê. E isso pode ter vários esquemas e arranjos, né? Então a gente fica com esse desejo assim, mas se importa comigo, no fundo olha para mim. E essa é a principal coisa que a gente tem que se trabalhar. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um esquema inconsciente que é muito bom socialmente. Exemplo, a pessoa trabalha muito. Ela é sobrecarregada. Gente, a pessoa que hoje está sobrecarregada, ela muito provavelmente passou por que esquema inconsciente? Ela teve que sobreviver em algum momento dessa vida muito, muito lá atrás. Então, ela teve que sobreviver na vida intrauterina, ela teve que sobreviver ao parto, ela teve que sobreviver uma mãe, por exemplo, que não teve ajuda da própria mãe na hora que estava aleitando, na hora que estava cuidando, que não teve ajuda do marido, que se sentiu abandonada. Então, essa pessoa aprisiona em si a sobrecarga, né? Eu conheço pessoas assim que trabalham quase 60 horas e sem precisar, acumulando, né, bens e coisas, porque o programa inconsciente de que ela precisa correr atrás do dinheiro tá assim, né? Aí vem para uma sessão comigo, eu tô exausta, eu tô cansada, não sei o quê. Mas a pessoa não consegue acessar esse esquema primário. Então, uma sessão energética que dê essa porta para você enxergar esse esquema primário, ela é muito poderosa nesse sentido, né? Então, essa é a primeira regra, assim, né? O desejo desejante inconsciente. Eu falo desejo desejante, gente, que eu fico brincando com os termos da psicanálise, né? Então, esse desejo desses pais, eles têm que morrer dentro de você para você existir. Então, você vai ter que abrir mão disso para você existir, porque tem que aparecer a dependência relativa para depois aparecer a independência total, né? Você tem que crescer emocionalmente. No livro do Winnicott, um dos livros do Winnicott que ele fala sobre os processos de maturação, ele fala justamente desse passo a passo, né? Como o ambiente vai invadir essa criança, a ponto dessa criança fazer um falso esquema, um falso self. Eu vou dar até exemplo de alguns. O Winnicott, gente, ele não categoriza esses tipos de falso self. E a gente tem uma tendência hoje, por conta da forma como se levou a ciência, a catalogar, né? Então, por exemplo, a gente tem lá no Corpo Explica, né? Que é uma teoria que explica a partir de uns esquemas. Então, eu não sou uma pessoa assim que gosto muito de categorizar. Mas eu acho importante a gente ter pelo menos algum norte, assim, porque a gente pode até acreditar que acredita que aquilo seja uma maneira de funcionar. Mas ao mesmo tempo dá um norte para quem não está sabendo nada. Então, é o processo de desconstruir e construir, depois de desconstruir de novo, né? No processo de maturação. Então, matar esse desejo desejante do papai e da mamãe é assim, imprescindível. Então, você tem que saber o lugar que você está nessa família e como você vai se posicionar. E muito interessante, às vezes você pode ter rompido com a sua família de origem, fazer o mesmo esquema, até de uma forma mais leve, mas fazendo o mesmo esquema na sua família atual. Eu atendo várias pessoas assim, que tiveram um pai agressivo e essa pessoa é dominante hoje na família. A pessoa usa a frase, como é que é? Eu reino no lar, né? Não, aqui quem manda no lar sou eu. Então ela faz aquele pseudo poder que também o pai fez de alguma forma ali com ela. Então é um esquema inconsciente. Sei que é um pouco duro às vezes falar que temos os nossos esquemas disfuncionais, mas isso é imprescindível. Então, alguns dos comportamentos disfuncionais que vêm desse esquema de falso self, eu vou citar alguns. Por exemplo, o comportamento de evitação, né? A pessoa não necessariamente ela gostaria às vezes de ser mais carinhosa, de ter mais contato, queria ter mais relação, mas ela é o evitativo, o ansioso evitativo, né? Então ela vai ser mais isolada, ela vai estar mais apagada. Por exemplo, se você foi um filho invisível,
muito provavelmente você pode ter dificuldade no posicionamento de trabalho, um lugar de destaque já vai ser difícil para você. Se posicionar dentro da relação, geralmente você tá ou mandando e tu obedecendo, né? Então, descobrir o sentido para você ficar muito bem descobrindo esse sentido, se preencher e depois operar isso para o mundo, ela exige bastante coragem, né? Ela exige bastante coragem. Então tem esse esquema disfuncional da evitação, qual outro? Tem o esquema do abandonado, do ressentido, do magoado, né? Aquela pessoa que sente aquela dor emocional do rejeitado, e essa dor, ela dirige e comanda a vida da pessoa. Então a pessoa não consegue, às vezes, relacionamentos com amigos satisfatórios, não consegue relacionamento com parceiro satisfatório, com sócio satisfatório. E a pessoa está sempre numa invisibilidade. Na verdade, essa pessoa precisa resgatar o poder dela. Ela tem que encerrar a fase, ela tem que encerrar emocionalmente a fase teta, que é da dependência absoluta. Ela vai ter que encerrar isso dentro dela, né? Eu acho que eu já contei isso pra vocês. Não contei isso não. Essa fase teta, ela é muito, muito dolorosa para quem veio de um lado disfuncional, porque a gente tende a querer ser querido, né? A gente tende a querer ser olhado. Só que, gente, eu não sei se eu consigo explicar assim, mas isso dá uma impotência na gente, né? Porque a partir do momento que você pega o que é seu e você fala, eu não vou procurar espaços para mostrar o meu, eu vou fazer o meu, isso é de outro poder, né? Isso já tem outro poder. Então a pessoa às vezes fica se mendigando em espaços, mas na hora que ela fala, eu vou tomar isso para mim, é outro poder. Então, o esquema disfuncional do abandonado é que ele se acha impotente diante das relações. Ele é sempre menor, ele precisa ser olhado, né? Ele precisa da pequenez que alguém cuide dele, ele precisa sair. A Rosa está perguntando assim, isso acontece com quem não foi amamentado? Se esse não amamentado teve um impacto traumático, sim, tá? O aleitamento, o aleitamento no desenho original do ser humano, ele é igual ao dos mamíferos. Demanda livre, com a criança perto e a mãe atendendo às necessidades daquele bebê. Então a mãe deve ser a mãe suficientemente boa. Ela não pode invadir nem ser falta, certo? Ela nem ser falta. Pode ser, acontece, nós temos um ser muito forte. Então acontece, por exemplo, da pessoa não passar por um aleitamento legal e ela ter entendido aquela mãe, o ser dela, né? Pode ter acontecido isso. Por exemplo, a mãe passou por uma depressão pós-parto e essa criança entendeu do ser dela. Sabe aquelas coisas assim que você fala assim, nada sai de bom daqui e brota um negócio? É o ser da pessoa, né? E brota uma pessoa amorosa, e brota Lotus, né? É o ser da pessoa. Mas, em geral, não ser amamentado é um potencial evento traumático, tá? Mas aí a gente tem que olhar toda a conjuntura desse cuidado. Por exemplo, uma coisa que magoa muito o bebê, as pessoas não sabem, é o jeito que carrega. O bebê fica muito magoado quando ele é invadido, quando ele é mal carregado, né? Mal carregado não tem aquela intenção de acalentar, né? Antigamente, muito antigamente, na época que eu comecei a atender autistas, a literatura ali de 60, 70, 80 falava de um termo que não se usa mais, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que a mãe geladeira, né? Então isso é uma analogia, assim, não se usa mais isso, gente, assim, há muitas décadas já. Mas é pra gente
já entender essa frieza dos cuidados, né? Minha mãe achava que o colostro não era suficiente. Peraí, minha mãe achava que o colostro não era suficiente, me amamentou, me deu mamadeira. Se essa mamadeira foi ajustada e essa mãe entendeu que não era suficiente, está tudo bem, tá? Isso não tem, pode não ter tido impacto nenhum. Agora, veio isso para você. Olha como é que o trauma é sutil, né? Veio isso, eu tô falando aqui na live, aí veio, né, essa informação. Então, se vê essa informação, a gente pode falar de alguma coisa que te tocou, que você fez uma imagem desse aleitamento e ela tem um impacto. Por exemplo, questões de emagrecimento tem impacto no aleitamento. A introdução alimentar, assim, ela é assim, ó, cheia de coisas, né? O se nutrir. Às vezes a pessoa faz uma negligência com a saúde dela e tá lá ligada à introdução alimentar. Ela não foi nutrida, então hoje ela não consegue ir no médico. Ou então reações com remédio, né? A pessoa tem choque anafilático, alergia a um remédio. Algo que vai fazer bem. Como é que foi o nutrir dessa pessoa? Né? Tem isso, né? A Roberta entrou aqui também. Obrigado, Rosa. Mas assim, não necessariamente a mamadeira, né, foi traumático. É aquela condução. Mas se você já acessou isso, eu olharia para ver essa questão, né? Então, a gente falou do evitativo, a gente falou do abandonado, ressentido, rejeitado. A gente tem outro esquema de falso self que pode ser o fálico, né? A pessoa que no maior sinal, fálico reativo que eu chamo, a pessoa no menor sinal de desconforto, que aquilo vai dar algum desconforto com ela, ela interpreta a ação do meio e ela é violenta e agressiva de alguma forma, ela atropela as pessoas, né? Esse é um esquema também disfuncional. Nunca fui de comer, era magra igual uma varinha. Legal saber disso, né? Nunca foi de comer, então é uma coisa que tá aí, né? Se nutrir, nunca foi de comer, porque as crianças, em geral, têm uma questão com a alimentação, assim, de muitas vezes não ter esse apetite, mas nada é um fato isolado, certo? Então, a gente tem que olhar o todo, tá bom, Rosa? Então, a pessoa que reage muito, né, ela não consegue processar a informação, ela reage, ela vai mandar aquele áudio reativo, e a gente está muito nessa era, assim. Eu vejo muito o tique-tique, né? Eu gosto do tique-tique. E o pessoal, a gente vê muitas pessoas assim na internet, né? Eu vejo muito isso hoje, né? Profissionais. Então, gente, essa pessoa muitas vezes tá reagindo, mas você vê que é uma defesa, assim, não sei, é tão claro essa defesa, assim. Então, a contabilidade aqui tá falando eu, né? Então a pessoa já reage ao meio, o menor sinal que vai dar ruim, ela ou dispensa o cliente, ou já atropela o cliente, ou passa muitas horas alucinada, muito ansiosa. A pessoa se atropela, a pessoa não consegue, ela não consegue o reativo agressivo, ou fálico, ou resolutor, a pessoa que tá sempre assim, ela tá no estado de alerta, e a gente tem que compreender por que ela tá nesse estado de alerta até hoje, né? São pessoas que podem ter dificuldade para dormir, são pessoas que podem ter muita dificuldade para se concentrar, são pessoas que podem ter dificuldade para falar, dificuldade na escrita, né? Ah, meu marido é o contabilidade, trouxe ele pra live, vai que legal. Agora eu entendi, que bom, isso aí. E tem também um comportamento disfuncional, que é a pessoa que se acha defeituosa e inadequada o ser dela é inadequado. Então são pessoas que vêm aqui pra mim e falam assim: Bruna, eu sempre senti que tem uma coisa errada comigo. Eu sempre senti que eu precisava me consertar. Quando a pessoa fala essa frase, a sensação de inadequação, né? Então são pessoas que às vezes não conseguem ficar numa festa, vai num evento da empresa e aquilo é a morte, né? A pessoa fica muito preocupada, por exemplo, com a vestimenta, tá certa, tá errada, não sei o que lá.
A pessoa fica nessa sensação de inadequação. Não se sente livre para falar nada. Então, das relações, não se sente ouvida, não se sente acolhida. Ela é inadequada, ou ela pode ser inadequada junto com o reativo. Então, ela vai impor para o meio. Ela impõe para o meio sem percepção. Geralmente, ela vai falar muito do que ela pensa, sente e tem de valor para as pessoas mais disfuncionais, né? As pessoas que poderiam se conectar com ela, ela não fala nada. Agora, o pessoal disfuncional tá ela lá. A Joyce está falando eu de novo. A Roberta falou assim: sou ansiosa nos relacionamentos, morro de medo de rejeição e acabo sendo ciumenta. Olha, gente, um dos esquemas da rejeição, ele é simples de resolver, no sentido da gente ter clareza dele, sabe, Roberta? Ele não é difícil de resolver, vou te falar o porquê, você vai entender. Em geral, quando a gente foi muito rejeitado e a gente tem esse esquema, né? Onde eu estou, eu vou ser rejeitada, eu vou ser banida, as pessoas não vão se conectar comigo, as pessoas não vão gostar de mim. Esse rejeitado, ele tá num padrão de bullying familiar, ou seja, a família arrumou esse esquema aí para essa pessoa, por mais que não seja verbalizado, né? Pode ser muito sutil esse esquema da rejeição, né? As pessoas não dão valor muito ao que aquela pessoa faz, sabe? Assim, fulano trouxe o bolo. Provavelmente ele trouxe morango. E a família chocolate. Tô dando um exemplo assim. A disfuncionalidade, ela tem camadas, ela tem réguas, ela tem medidas, ela pode ser muito, muito tênue, muito, muito tênue. Então, em geral, a pessoa que tem o esquema do rejeitador, né, se sente rejeitado, não consegue se relacionar, tem medo de vivenciar algo que provavelmente já vivenciou nessa tenra infância, ela tem padrões, ela tem valores, ela tem um interno dela muito, muito rico, muito, muito rico, muito, muito criativo, muito, muito individual, muito, muito particular, que ela nem conhece. O melô do rejeitado é o mundo interno rico que ele não acessa. A partir do momento que você acessa o teu melô, que é esse mundo rico, e vai aceitando esse mundo rico, você se liberta. Porque aí você começa a ir em direção a isso. Eu estava outro dia no G1 e vi um conjunto de fotos, sabe, assim, uma matéria tipo essas assim, coisas boas do mundo, coisas valorosas do mundo, coisas bonitas do mundo. Era uma coisa assim, tinha um conjunto de fotos que você passava, que hoje tudo é meio blog, né? E aí naquele dia, já tem um tempo, gente, naquele dia que eu tava passando as fotos, assim, eram coisas assim: o soldado que levou uma flor pra não sei o quê, a noiva que ia casar e aí foi vestida de noiva, e o marido morreu, né? O noivo morreu antes do casamento e ela foi casar com aquele noivo naquele dia, né? A criança, então, essa coisa assim de uma beleza, de uma poesia, sabe? Eu falei assim, nossa, mas são outros valores. E a partir daquele dia eu comecei a me conectar com os meus valores. Olha que coisa interessante, né? Isso tem um tempo. Então, aquela situação de rejeitar a si, né? De rejeitar coisas assim. Vou contar outro exemplo também. A minha avó me colocou no balé quando eu era criança. Eu não conseguia fazer, né? Eu tinha paixão por escola, por estúdio, pela roupa, mas eu não conseguia ficar na aula de balé. Eu tinha enurese, eu saía. Por quê, gente? Né? Muita invasão. Bebê, tudo que conecta no corpo, a gente tende a fazer dissociação, né? Então, provavelmente foi isso. Eu não conseguia me conectar com o corpo. Mas eu achava lindo.
E eu por anos, rejeitei tudo que era suave, de roupa, de cabelo. Por exemplo, eu tô usando pérola hoje, né? Assim, pérola, tal, a maquiagem assim, né? Bem nude, tal, uma gola assim. Isso eu rejeitei tudo que era sofisticado, eu rejeitava. Aí vocês acreditam? Porque parece uma coisa boba, mas porque aquilo me conectava. Aquilo era a Bruna, porque o balé ele é uma poesia, né? Aquilo era a Bruna também. Mas foi tão traumático saber que eu, criança, estava dissociada e não conseguia me conectar com o corpo, que eu rejeitei qualquer situação. Então, eu não podia ver rosa, falava, ai, rosa, isso aqui lá. Comprar perfume, todos os perfumes, tudo docinho. Eu tinha uma rejeição a isso muito sério, assim, né? E aí, na terapia, eu fui vendo que o lado fofinho sempre existiu. As pessoas viam, mas eu não vi. Isso é uma forma de auto-rejeição, sabe? Um aspecto seu que é inerente ao seu ser. Então, a partir do momento que você coloca isso pra fora, né? E aí você tem que estar preparado, porque na hora que você colocar isso pra fora, as pessoas do seu convívio podem se assustar muito, né? E se elas não tiverem trabalhadas emocionalmente, elas podem rejeitar no sentido de que, olha, essa pessoa tá colocando isso pra fora. Isso parece ameaçador pra mim, porque o self dela verdadeiro tá surgindo e eu jamais quero que o meu self surja. Então eu me afasto, tá? Então, as coisas mais sutis. Eu tenho um livro aqui que se chama A Bíblia da Meditação. O Carlos me deu esse livro. Eu namoro o Carlos, né? Namoro não, né? Eu moro junto com o Carlos já há alguns anos. Já conheço o Carlos há quase 10 anos. E ele me deu esse livro no início, assim. E eu fui pegar esses dias porque a minha terapeuta atual pediu para eu fazer a meditação da chama da vela, né? Vocês conhecem essa meditação? Depois eu vou ensinar para vocês. Ela pediu para eu fazer essa meditação. E na hora que eu sentei para pegar aquele livro, é uma Bíblia, né? Tem várias meditações, várias. Aquilo me deu uma força. Aí eu falei assim, nossa, Bruno, como você tá desconectada disso? Isso é uma maneira de não se rejeitar, tá? Então, segue a tia aí, o que eu tô falando. Segue aí. Então, gente, dei vários exemplos aqui, né, desse retorno desse eu, desse resgate, que vai fazendo com que a gente procure esse sentido e não esteja perdido. A gente vai ter que sair do desejo desejante desse pai e dessa mãe, a gente vai ter que sair dessa tetinha e a gente vai ter que acessar esse esquema comportamental disfuncional para vir nesse self, né? Então, o ambiente invalidou algo. Obrigada, Roberta, você pela sua pergunta. Adorei, achei assim uma oportunidade de explicar a rejeição muito bem, né? Então, você vai saindo desse esquema. Então, são essas três coisas que a gente tem que fazer, né? Pra gente se conectar. Então, um exercício que eu vou dar hoje, vou dar outros na sessão e a gente vai falando sobre isso também. Um dos esquemas da gente não acessar esse sentido é a gente ter claro os nossos valores, princípios e aonde está a nossa sensibilidade. Então, catalogar o que é valor. Por exemplo, me dá seu nome, marido da Rosa. Sobre o seu nome, me dá o seu nome, primeiro nome, para eu gravar aqui. Então, por exemplo, se você, né, tem uma escola de contabilidade, enfim, um trabalho de contabilidade, e Bruno, você vai chorar, olha que lindo! Adoro charás. Vocês acreditam que eu tenho vários clientes Brunos, assim?
E os Brunos, assim, é uma coisa impressionante. A gente dá um match terapêutico, assim, não é um match, né, afetivo no sentido relacional, mas a gente dá um match terapêutico. Tem vários Brunos, é muito engraçado, assim. É muito engraçado. Assim, quando eu tenho um amigo Bruno, algum colega, um conhecido, alguém que faz um serviço pra mim é Bruno, tem um negócio, não sei explicar o que acontece, é uma sinergia o nome. Então, meus lindos, quando a gente tá nesse esquema, né, a gente precisa voltar para esses princípios, para esses valores e para nossa sensibilidade, tá? E também outra coisa que conecta com o nosso sentido da vida é aquilo que dá medo, né? Tem um contrassenso entre o medo e o amor ali, mas o que nos dá mais medo, assim, da gente executar é provavelmente ali que tá apontando um caminho, né? Pode ser que esse medo seja real, pode ser um sinal da intuição para você não ir para esse caminho, pode ser também, mas por isso que tem que investigar, né? Por isso que a gente tem que se analisar e tá em algum processo que facilite isso. Então, se eu pudesse dar algum exercício, assim, mínimo hoje, assim, pra gente começar sobre esse tema, seria valores, princípios, aonde está a nossa sensibilidade? Sabe aquela coisa que vai encantando? Sabe? A pessoa assim, nossa, eu me perco aqui, né? É quase uma diluição energética mesmo, né? Você se perde ali. Então, isso também é um traço, assim, pra gente começar a destrinchar. Então, valores, princípios. Em geral, quando a gente vem de família disfuncional, os valores e princípios da gente é muito distante da família. Então, por exemplo, isso que eu ia falar pro Bruno, da contabilidade. Por exemplo, você pode, Bruno, ter colocado regras na sua empresa que são os seus valores, né? Então, isso aqui eu não faço para um cliente. O cliente pediu isso aqui, eu não vou fazer. Não, isso aqui não tá correto, então eu não faço. Esse é um grande norte, é que ele tá aplicado ali só para contabilidade. Muitas vezes a gente não tá vendo, mas ele fala de um código de ética interno. Em geral, às vezes é bem diferente da família disfuncional. Eu falo que tem sempre uma maçã que cai muito longe da árvore, entendeu? Já viu? Pomar, né? Tem o pomar lindo ali, aí tem as maçãzinhas, mas sempre tem uma maçã que foi pra lá. Então, o Bruno tá falando exatamente. Esse é um repertório que a gente pode começar. Por exemplo, pessoas que são reativo-agressivos, né? Como eu falei, reativa, assim, é muito alerta, elas não gostam de ser assim. Elas falam assim, nossa, mas eu faço, mas depois, eu tenho impulso, mas depois, eu não queria ser assim, foi demais. Às vezes a pessoa sente uma culpa com o cliente, nossa, mas eu dei limite demais, assim, foi demais. Pessoas que têm rompantes, em geral, acusa, sabe? Então, isso é um sinal também de falso self. Vocês sabiam disso? Quando a gente tem um comportamento, mas ele acusa, assim, é desconfortável pra gente ter esse comportamento, sabe? A gente não queria. Claro, gente que tem o ideal e o possível, tem coisas que já estão muito incrustadas, que eu falo que são já são esquemas estruturais, né? Aí a gente... Desculpa. Tô enjoada hoje eu tô um dia que eu tô enjoadíssima. E aí eu tô tentando arrotar, sabe? Desde manhã. Então, muitas vezes a gente tem alguma coisa assim, nossa, sabe? Assim, que a gente não gosta. E tem outras coisas que a gente não gosta e faz tão parte da estrutura que a gente vai ter que aceitar. Mas essa aceitação é um processo muito libertador também e ela abre outras portas e você pode consertar um monte de coisa também, né? Porque você tem que aceitar algumas coisas que outras você não vai olhar, né? Eu nasci assim, cresci assim, é um padrão aí de quem não quer evoluir. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Olha, já vai dar 7 horas. Olha, a gente falou bem. Bruno, venha pra sessão. Rosa, venha pra sessão. Roberta, sábado agora, dia 28. Quem mais apareceu aí na live, porque vai subindo aqui. Dális também, se quiser aparecer. Vamos parar com essas resistências aí. Vem pra conversar com a gente. Eu vou dar uma aula de noética.
que é o conceito, não é o conceito da filosofia puro, eu vou falar do conceito do Viktor Frankl, que o Viktor Frankl foi aquele psiquiatra que sobreviveu ao campo de concentração, e ele deu a dimensão noética para a psicologia, né? Ele é o grande fundador dessa ideia do sentido da vida. Então, a gente vai ter uma aula disso e a gente vai fazer a sessão depois. Acho que vai ser um encontro lindo, pelo Zoom, fácil de acessar. A gente tem um grupo no WhatsApp, é só você entrar, sabe que a Tia Bruna é tudo simples, né, gente? Então, não tem e-mail marketing por enquanto, né? Então, vamos lá. Você entra, acessa lá e aí a gente manda o link para você. Amanhã, né? Hoje é quinta, amanhã a gente manda o link do Zoom e no sábado vocês entram, tá? 9h30 da manhã, sábado, tá? Gente, deixa eu dar um outro aviso para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu mudei totalmente os meus horários aqui, tá? Eu sempre acordei muito, muito cedo, né? Depois que saí do alerta, né? Eu passei a acordar muito, muito cedo, assim, 4h30, 5 horas. Eu adoro, assim. É um horário, assim, maravilhoso pra mim. Veríditas. Só que eu atendi até 10h15. Então, eu acabava fazendo lives, conteúdos, assim, esse horário da noite, né? Mas eu tô saindo desse esquema disfuncional, tá? Então, eu tô subindo os horários. Então, provavelmente, horário de live, assim, 6 horas é o meu limite. Atendimento 6 horas é o limite também, tá? Então, a gente vai subindo. Então, quem não puder ver, assiste de manhã no outro dia. Assiste quando voltar do trabalho, tá bom? Mas eu preciso fazer isso por mim. Então, a gente tá mudando aí. Quem sabe a gente não faz as meditações 7 horas da manhã? Olha que chique, gente. A gente fazer meditação 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Quem sabe a gente não faz por aí. Mas por enquanto eu tô subindo os horários. Por isso que o horário da live subiu mais cedinho hoje. Tá bom? Então, e por isso também que a nossa vivência sábado vai ser 9h30, tá? Então, meus lindos, é isso. Rosa, obrigada como sempre. Amo você. Bruno falou que vai estar, que bom. E a gente vai se encontrar. Super beijo, gente. Tchau.